começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola, e o gol. Numa jogada emocionante, o nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, É a bola, é a bola, é a bola. e o gol. Numa jogada emocionante, o nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Ô Zé, queria que você falasse, você está com toda a razão em relação ao Operário, a torcida é do Operário. Agora, eu queria que você falasse de outro assunto, o Cláudio Roberto, o ano 2002 Mato Grosso do Sul, fazer uma placa para o Cláudio Roberto, técnico campeão pelo Águia, que conseguiu acesso pelo Corumbaense, perdeu o título em 5 minutos para o Operário virou o jogo em 5 minutos aqui no Jacques da Luz, mas o que aconteceu com o Cláudio é mais ou menos o que aconteceu com o Tite, dadas as devidas proporções. Cláudio, ano passado, pelo Águia Negra, caiu aos 48 do segundo tempo para o Aquidauanense. Foi mantido e foi campeão estadual e foi vice-campeão da Série B com o Corumbaense. O Tite, a gente já sabe, todo mundo sabe, caiu diante do Tolima, depois foi campeão brasileiro e da Libertadores. Eu queria que você falasse sobre o Cláudio, Zé, ele não foi boleiro, ele é preparador físico. Isso mostra que os treinadores vão ter que estudar cada vez mais e se dedicar mais ao trabalho, principalmente os que foram boleiros, Zé? Primeiro, Thiago, a questão do Cláudio, né, que o Cláudio Roberto eu tive a oportunidade de acompanhar, mesmo sem conhecê-lo, né, que eu não conheço o Cláudio Roberto pessoalmente, né, mas eu acompanho o trabalho até porque o Cláudio Roberto passou no Águia Negra em 2007 como preparador físico, na época com o professor Eloy Krüger, né? Então, na verdade, é um profissional assim, que está atuante nessa área e, obviamente, com todo o know-how da formação e da preparação física que você falou. E isso, na verdade, não é uma tendência, isso é uma realidade do futebol atual. Né? Então essa é uma realidade do futebol atual. O que eu deduzo disso? A tendência para o futebol moderno é um profissional que, eu nem entro nessa questão, se é um profissional, como você citou, boleiro, se é um profissional ex-jogador, mas a tendência hoje não é só no futebol, Thiago, a tendência mundial, a tendência no Brasil, a tendência nos estados, em qualquer área que você atua, é desenvolvimento e conhecimento aliado à sua experiência de vida, à sua experiência profissional de atuação. Isso para todas as áreas, né? Então, é uma tendência natural dentro do processo de evolução, não só do futebol, mas de todas as outras. E o Cláudio não, o Cláudio já está, um outro detalhe que você falou que eu acho que é importante, mais salientar, a eliminação, né, do Águia Negra para Aquidauanense, um gol no finalzinho, lá o gol acho que não acréscimos, né, que realmente culminou com a eliminação. Quer dizer, o que a diretoria, acho que aí vem o processo da diretoria nisso, né? O que a diretoria analisou, isso eu estou falando assim, sem estar acompanhamento de perto, estou analisando de fora. O que eu vejo assim, o presidente, a diretoria do Águia Negra, o que eles devem ter analisado foi o trabalho, né? Então é importante, a gente separar isso. Para o torcedor, né, isso é importante. Para o torcedor, o importante é o resultado. Isso é importante para o torcedor. Né? O torcedor, ele analisa o seguinte, o seu time ganhou ou perdeu? Essa é a visão do torcedor. Para quem milita no meio do futebol, para os profissionais do futebol, ele tem que analisar um pouquinho mais que isso, ele tem que analisar o todo. Independente de você ganhou ou perdeu, você analisar o trabalho. O trabalho foi bem feito, foi bem desenvolvido, se você analisou todo o processo, analisou todo o trabalho, você concluiu que o trabalho foi desenvolvido, o resultado não veio por detalhe. Eu acredito que tenha sido mais ou menos essa ótica aí, e foi uma felicidade muito grande fazer a permanência, tanto é que no ano seguinte, já com planejamento antecipado, e aí eu entro em outro detalhe que eu acho que é fundamental para o futebol atual, que é o planejamento, e que pese, às vezes a gente sabe que é mais difícil dentro do calendário. Isso não é uma questão só de Mato Grosso do Sul, não, Thiago. É uma questão da maioria dos estados brasileiros, ele tem bastante dificuldade com planejar o ano todo. Por quê? Porque nós não temos evento, competição para o ano todo. Mas com relação a planejamento, eu acho que mesmo que você não tenha com a equipe em atividade, o planejamento antecipado dá para ser feito. Por quê? Porque se você tiver os profissionais, ou pelo menos um profissional que vai ser responsável por essa montagem, diretor de futebol, treinador, você já consegue vislumbrar dentro do processo como que você vai caminhar. Eu acho que o planejamento, nesse caso, é fundamental para que você possa fazer o trabalho, seja a curto, médio ou longo prazo, né? E isso fez a diferença, com certeza. E está de parabéns, Cláudio Roberto, porque é um nome, assim, hoje, na minha visão, olhando de fora,
consolidado dentro do Estado e com bastante condição de fazer o trabalho dele e a carreira dele com muito sucesso. Exatamente. E aí, sem ficar em cima do muro, Zé, a minha pergunta é bem simples. Você vai para a divisa de Goiás ou para a divisa do Paraná? Mundo Novo, o Urso de Mundo Novo, que é um time pequeno do estado, ou para o time grande Cerco de Chapadão? A gente sabe, tem informação que essas duas equipes estão interessadas no teu trabalho. Tiago, primeiro, assim, uma situação que é bem interessante de salientar, eu estive no estado de Mato Grosso do Sul, uma temporada em 2010, né, e graças a Deus, acho que o trabalho que foi feito, ele deixou um legado positivo, né, tanto é verdade que não poucas vezes o nosso nome surge em alguma situação, em alguma equipe em Mato Grosso do Sul. Para mim, é uma honra muito grande a gente saber que com um trabalho apenas no estado, né, porque você fazer um trabalho no estado e você ter a possibilidade de ser comentado, sondado, pretendido por alguma equipe do Estado já é uma coisa fundamental, porque significa que o seu trabalho, de uma certa forma, teve uma referência positiva, né? Isso que a gente busca profissionalmente falando. E para nós, obviamente, que seria uma satisfação, uma honra muito grande ter a oportunidade de retornar ao Estado. Mas, oficialmente, ainda não tenho essa confirmação para te passar. Evidentemente que se tivermos alguma situação que vá se definir nesse sentido, será uma satisfação muito grande para nós ter a honra de retornar ao Estado e participar de uma competição de tão alto nível como é o Campeonato Estadual de Mato Grosso do Sul. Mas você prefere uma pressão menor, que é no Urso, que é, teoricamente, tentar classificar a equipe para a segunda fase, coisa que só aconteceu uma vez na história do time, e teoricamente evitar o rebaixamento, ou a pressão do título, porque no Chapadão é assim, né, Zé? Time grande, bicampeão do estado, sempre tem a pressão do time chegar e brigar pelo título. O Chapadão, que esse ano ficou nas semifinais. Na verdade, eu sou da antiga, né, Thiago? Eu sou daquele, independente de onde você esteja, mas eu sempre primo pelo trabalho de alta qualidade, de alta performance, visando resultado, né? Então, essa é a minha filosofia, ou seja, dentro de um projeto, você está sempre visando resultado. Então, tipo, eu penso assim, uma equipe, independente de qual seja, ela tem que entrar numa competição pensando em chegar nos primeiros lugares, né? Então, esse é o primeiro ponto, assim, a nossa visão, assim, para isso. E, obviamente, que, independente disso, um projeto, mesmo que seja dentro dessa possibilidade que você falou, eu pegar uma equipe que vai lutar para não cair, eu vou trabalhar com ela o seguinte, eu vou lutar para chegar em primeiro, porque se eu luto para chegar em primeiro, eu não me preocupo com a queda, né? A equipe que busca chegar em primeiro, dificilmente ele vai ter a pressão. Se bem que aí, no Mato Grosso do Sul, pelo que eu olhei no regulamento, e se mantém, né? Aliás, é uma coisa que merece, Thiago, ter uma observação positiva, né? Porque terceiro ano que o campeonato mantém a sua forma base estrutural, isso para as equipes é interessante, até para você se organizar. Eu não estou dizendo se é positivo ou negativo, mas eu digo assim, a estrutura base ser mantida, ela é fundamental para as equipes se organizar. E você visualiza o seguinte, são 4 equipes classificadas num grupo de 7, né? Com uma equipe rebaixada, não é isso? Isso mesmo. Então, na verdade, é um campeonato diferente dos campeonatos, assim, com 20 equipes. Campeonato com 20 equipes, o que você tem? Você tem a tal da zona de conforto. O campeonato sul-mato-grossense não tem zona de conforto. Você tem 4 equipes que vai classificar, uma equipe que vai cair, tem 3 equipes que vai brigar ou para classificar ou para não cair. Sim. É isso? Exatamente. Então, você não tem zona de conforto. Então, você briga nesse sentido. Você entra numa competição dessa natureza, desse padrão de Mato Grosso do Sul, brigando para classificar ou não cair. Independente de ser uma equipe que chega forte para brigar pelo título, ou uma equipe que vem com uma pretensão um pouquinho modesta, né? Dentro dessa perspectiva, para mim, eu acho que os 2 desafios são interessantes, Thiago. Os 2 desafios são interessantes. Se realmente se confirmar alguma coisa nesse sentido, né? Certo. E nós estamos mais longe, você está aí mais perto, Zé. Queria o seu pitaco, o seu palpite, né? A sua opinião sobre os 2 times grandes de São Paulo, Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras, para você, vai cair, e o Corinthians, se está no caminho certo para ser campeão do mundo e enfrentar provavelmente o Chelsea na final. Primeiro o Palmeiras, né? Vou começar pelo Palmeiras. Particularmente, eu torço para que o Palmeiras se permaneça na primeira divisão. Embora é difícil. Eu conheço pessoalmente o Gilson Kleira, né? Gilson está conseguindo fazer com que se retome um pouquinho o processo, né? Não sei o que aconteceu para a mudança, mas enfim, está conseguindo fazer com que retome um pouquinho o processo do objetivo, né? Eu acredito que o que melhor puder ser feito para a manutenção vai ser feito, embora sabemos pela matemática da competição que a dificuldade será muito grande, até porque o Palmeiras tem a
Aliás, no Brasileirão não tem adversário fácil, né? Então, mas eu particularmente, assim, eu torço para que o Palmeiras permaneça na Série A, até porque a Série A é importante no ano que vem, tá com o Palmeiras na primeira divisão. O torcedor do Palmeiras nem se fala, né? Agora, com relação ao Corinthians, particularmente eu vejo o Corinthians como um time favorito à conquista do Mundial. Independente de, logicamente, que a gente sabe, tem que passar pela fase semifinal, evidente, tem que pegar uma final, que pode ser o Chelsea, pode ser, talvez sim, talvez não. De qualquer maneira, eu vejo o Corinthians preparado para chegar numa final de Mundial e, mais uma vez, honrar o futebol brasileiro, como a maioria dos clubes que foram lá e fizeram bonito. Eu acho que o Corinthians tem tudo para chegar lá e conquistar o título. Isso quer dizer que o Corinthians é o favorito? Não, porque futebol desse nível, você sabe, não tem favoritismo. Mas o Corinthians, assim, é um time preparado para ganhar. Não é um time preparado para jogar bonito, mas é um time preparado para ganhar. E dentro dessa objetividade, vai pegar, se acontecer uma final, como está se projetando, entre Corinthians e Chelsea, será duas equipes que jogam somente para ganhar. Não tem um jogo vistoso, né? Desculpa aí até o corintiano que estiver me ouvindo, você vai falar, mas está criticando o meu Corinthians. Não estou criticando. Eu acho que o Corinthians é um time muito objetivo, Thiago, né? É um time que está taticamente organizado para vencer os jogos. Seja de 1-0, seja de 2-0, seja de 1-0, mas está organizado para isso. E o Chelsea é um time muito parecido, porque nós vimos, quem acompanhou o jogo da Champions, viu a equipe do Chelsea ter jogo de jogar sem ter vergonha, de jogar com 11 no campo de defesa e jogar por uma bola. O grande Chelsea, né? Então isso a perspectiva é de ter uma final, se acontecer entre Corinthians e Chelsea, muito equilibrada. Mas eu vejo o Corinthians como uma equipe muito preparada para chegar e conquistar o título mundial. Ô Zé, foi um prazer conversar com você, saber da sua vida e, claro, saber dos rumos do futebol, né? A gente espera, eu particularmente torço muito que você volte para o Estado, seja para o Chapadão, para o Urso ou para qualquer outra equipe, porque o seu trabalho cabe em qualquer equipe do Estado. A gente só torce que você tenha melhores condições para poder brigar lá em cima, né, do que você teve em 2010, quando o MSAD não te ofereceu tudo que você precisava para talvez brigar por uma classificação e quem sabe até pelo título. E aqui nós estamos na torcida, Zé. Assim que você tiver uma informação, algo de concreto, a gente vai ter o maior prazer em anunciar no Futebol na Canela. Ô, Thiago, eu agradeço mais uma vez e fico feliz pela sua maneira de conduzir, né, com a sua imparcialidade e mantendo, né, uma informação e até surpreendentemente fazendo esse contato conosco, com os profissionais do campo, os profissionais que fazem o dia a dia, porque é sempre importante para manter a atualização, manter esse contato. Isso é fundamental para o futebol. E no futebol do Estado, iria chover no molhado, eu volto a repetir, você tem feito um trabalho de informação, realmente uma referência naquilo que se procura dentro da informação local. Embora você tenha bastante informação de todas as competições, mas a informação local você está dando, como dizíamos lá no rádio esportivo antigamente, dando um banho de cobertura, de reportagem, de acompanhamento, principalmente nesse momento que a bola não está rolando. É um momento de muita especulação, muita conversa, e você sempre muito preciso para trazer o que de melhor acontece no futebol de Mato Grosso do Sul. E, obviamente, se a gente tiver essa oportunidade e for nos dado essa confiança de retornar ao Estado, será, sem dúvida, uma grande satisfação, mais uma vez, voltar ao Mato Grosso do Sul e desempenhar o nosso trabalho.